Continuando a apresentação, vou abordar sobre o capítulo 2 do livro Management of Mineral Exploration. Este capítulo aborda as razões sociais e econômicas por trás da exploração, explora conceitos fundamentais sobre origem e imigração de recursos úteis na litosfera terrestre e revisa a prática atual da indústria. A exploração requer lógica econômica e social, compreensão científica e boas práticas. Considerações sociais e econômicas devem ser levadas em conta, assim como conhecimento geológico fundamental, para garantir uma exploração eficaz. Além disso, é importante aplicar práticas sábias e atuais para otimizar os resultados. Em primeiro lugar, por que explorar? A exploração mineral é um negócio arriscado e custoso, mas é necessário para reabastecer os recursos minerais finitos. O tempo entre a descoberta e a produção pode levar de 2 a 15 anos. A exploração deve ser realizada com antecedência para evitar o esgotamento dos depósitos existentes. E a sociedade depende da exploração mineral para atender sua necessidade de metais, rochas e minerais industriais. A reciclagem atualmente não é capaz de suprir a demanda por metais e a produção mineral contínua é essencial para o desenvolvimento econômico global. As razões para a exploração estão para manter ou aumentar o retorno do investimento, manter ou aumentar as reservas de minérios em esgotamento, que são a base e ativos de mineração, manter-se competitivo no setor e diversificar e controlar fontes de matéria-prima para empreendimentos de processamento e ou comercialização de minerais. O aumento da manutenção do retorno sobre o investimento. A figura 2.3 mostra um resumo do fluxo de caixa gerado por um investimento típico de mineração. Nos primeiros 2 anos de projeto, o fluxo de caixa é negativo, depois o dinheiro é gasto em exploração, estudo de viabilidade e desenvolvimento. Assim que a produção começa, as receitas estendem as saídas para gerar um fluxo de caixa positivo. O declínio do fluxo de caixa positivo ao longo do tempo é de importância crítica para o planejamento de negócios. A concorrência no setor de mineração. O texto aborda a natureza da indústria de mineração e destaca que, em várias áreas, a indústria é mais cooperativa do que competitiva, exceto na exploração. Nas áreas tradicionais de competição empresarial, como o mercado, a maioria das mineradoras são tomadoras de preços em vez de formadoras de preços. A indústria, como um todo, tem enfrentado uma pequena queda nos preços dos metais ao longo do último século. O setor mineral pode ser dividido em áreas-chave. São elas: exploração, viabilidade e planejamento de lavra, operação de mina, engenharia de processos minerais, serviços e administração, além de gestão ambiental, comercialização e finanças. Falando um pouquinho sobre a exploração e aquisição. O primeiro passo é encontrar investidores dispostos a investir em dinheiro na exploração. Se não houver investidores com recursos financeiros para arriscar na exploração, essa atividade não pode ocorrer. Se os regulamentos locais limitarem investimentos em empreendimentos especulativos, como exploração mineral, a exploração será realizada por indivíduos ou grandes empresas internacionais. Essas restrições podem impedir a atuação de sindicatos e pequenas empresas que desempenham um papel significativo em economias onde a mineração é importante. Quais são os principais requisitos para a exploração moderna? O primeiro passo é encontrar investidores dispostos à exploração e todos os detalhes que a gente falou no capítulo, na página anterior. Além disso, outros fatores e requisitos principais são a fonte da área de minério, porque o autor nessa parte ele comparou um empreendimento de mineração como um prospecto de petróleo, que a gente primeiro tem que encontrar a fonte, depois ver para onde está a migração desse corpo mineralizado, para onde ele está encaixando dentro do depósito, ver qual é a armadilha que que gera a concentração desses depósitos minerais. Depois a gente tem que pensar em como explorar esse depósito, ver qual é a viabilidade dele e por último ele utiliza os princípios gerais, que vai desde a análise de viabilidade até questão de custo e qual é o valor agregado final desse prospecto, entre aspas, de mineração.
A base de conhecimento inclui toda a compreensão de tipos de minérios e ambientes geológicos hospedeiros, como a configuração tectônica de onde está esse minério, os tipos de rocha hospedeira, o fluxo de fluido em rochas, além das estruturas associadas tanto microscópica como macroscopicamente, né, podemos falar assim, os halos geoquímicos associados a essas minerações, com suas possíveis assinaturas de alteração, história metamórfica com uma influência favorável ou desfavorável ao minério, além de assinaturas geofísicas em vários terrenos com expectativas realísticas da variedade de teores, mineralogia e minérios e tamanhos do depósito. Ele também elaborou uma lista de verificação de procedimentos em exploração, iniciando a construção de um banco de dados com informações sobre o mineral-alvo, analisando a relação entre o tamanho do depósito, frequência de ocorrências e teor em diferentes tipos de terrenos geológicos. Isso é feito usando fontes como publicações científicas, dados geológicos e geofísicos, sensoriamento remoto, entre outros. No item 2, ele aborda a seleção de dados relevantes para criar modelos que identifiquem a combinação mais promissora de terrenos e depósito econômico, além da identificação de áreas geológicas prováveis para a mineração. Realização de levantamentos geológicos e amostragens para confirmar a viabilidade da área selecionada, verificação dos registros de posse de mineração para determinar a disponibilidade do terreno e submeter solicitações para pesquisa, se for possível. Caso o terreno não esteja disponível, considerar parcerias ou aquisições. Planejamento de estratégias de relações públicas e interações com a comunidade local, incluindo negociações com proprietários de terra para autorização. Simultaneamente, a elaboração de um orçamento para um programa de exploração mineral que abrange reconhecimento geológico, amostragem geoquímica, levantamento geofísico, perfuração e considerações ambientais. O destaque das competências e conhecimentos necessários para um explorador geocientífico em atividade de exploração mineral, resumidamente, aborda 10 itens. Começando com o domínio de métodos ao campo, com veículo de 4x4 aeronaves com foco em segurança e logística. Familiaridade com as teorias e práticas de amostragem geoquímica, incluindo amostragem de solo, sedimentos, rochas, minas, água e perfuração. Habilidade de mapeamento geológico, uso de tecnologias como topografia, fotos aéreas, sistemas de navegação e identificação de rochas e minerais. Conhecimento de bases de dados e sistemas de gestão de informação, além de habilidades em CAD e cartografia. Compreensão dos princípios e aplicação de métodos geofísicos de exploração, como magnetismo, gravidade, resistividade, entre outros. Capacidade de analisar dados de campo e interpretar imagens relacionadas à geologia. Proficiência em diferentes métodos de perfuração, projeto de furos, controle de fluidos, gerenciamento de núcleos, entre outros aspectos. Conhecimento de geoestatística e modelagem tridimensional computadorizada, competência em gestão de sistemas informáticos e habilidade de gerar equipes, liderar orçamentos, relatórios, questões ambientais e se comunicar com várias partes interessadas. O autor encerra enfatizando que a exploração mineral é um aprendizado contínuo e que a formação universitária é apenas um começo, sendo necessário pelo menos mais de 5 anos de experiência prática para se tornar um explorador geocientífico totalmente profissional. Obrigado pela sua atenção e essa foi a minha apresentação.